Esse é o sentimento, irmãos, que eu quero passar para vocês do meu coração, para o coração de vocês. Trabalhar para o Senhor Jesus envolve sacrifício. A igreja de Laodiceia, aquela que tinha uma porta fechada para o Senhor, imaginem vocês, o Senhor é o dono da igreja, é o cabeça da igreja, mas para entrar, para adentrar a igreja de Laodiceia, ele precisava bater na porta. Boa tarde a todos. Vocês viram que eu subi logo para que ele parasse de falar mal de mim. Eu costumo dizer, e algumas coisas repetidas vezes, até em função da idade, porque velho repete sempre a mesma coisa, achando que ainda não tinha falado. Isso é mais ou menos comum entre nós, desta geração. Mas eu costumo dizer, e vou repetir, que esta é uma das visões mais sublimes que alguém pode ter. Olhar aqui de cima e ver o corpo de Cristo reunido. Deus abençoe a todos. Fui convidado com muita honra para esta mensagem, para esta palestra, que não vou poder me prolongar muito, até em função de que tudo aquilo que eu havia preparado para falar, né, já foi dito nestas duas palestras que me antecederam. Esta é uma vantagem, ou talvez uma desvantagem, de ser o último a falar, né, Divaldo? O Divaldo, então, tinha, não sei como ele conseguiu, o esboço da minha mensagem. Mas foi bom, eu acho que eu não teria feito tão bem quanto ele. Se existe uma vantagem de ser o último, é pelo fato de que, se alguma coisa errada foi dita, eu tenho como corrigir agora. Essa é a ideia de um idoso, né? Achando sempre que pode corrigir os demais, os mais jovens. Por falar em jovens, esta é a 14ª, já foi dito, esta é a 14ª edição do Enos, e eu tive também o prazer de fazer parte da primeira edição, há 14 anos atrás, há 7 anos atrás, perdão, é cada 6 meses, né? Há 7 anos atrás, e naquela ocasião foi bem pior, se vocês estão pensando o contrário, porque naquela ocasião eu fiz as 3 palestras. Se não foi fácil para mim, imaginem para aqueles que tiveram que me ouvir durante o dia inteiro, né? Estão salvos. 7 anos atrás, talvez alguns de vocês ainda nem tivessem nascido na fé. Muito bem, mas é uma alegria mesmo poder estar de volta, tratando de um tema tão importante para as nossas vidas como cristão. Eu, no passado, escrevi este artigo, já faz algum tempo, este artigo que eu intitulei como Missão Impossível. E eu trouxe aqui uma cópia depois para distribuir para aqueles que tiverem interesse. Aproveitem que hoje é de graça, eu não vou cobrar, porque foi o Júnior quem tirou as cópias. Eu queria uma comissão, mas ele disse que não, era gratuito para os irmãos. Eu tenho que respeitar isso. Mas, para mim, esta missão impossível começou quando Jesus deu àqueles 12 homens uma missão aparentemente impossível. Imaginem vocês pegar 12 homens naquela época, em que ainda não tinham os meios de transporte e de comunicação como temos hoje, e dizer para eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu fico imaginando se ele tivesse dado a mim esta missão e mais 11 homens para me ajudar, ainda assim eu entraria em pânico, certamente.
Não sei em quantos estamos aqui, talvez 50, 60 pessoas. E se o Senhor chegasse aqui agora e dissesse: ide por todo São Bernardo e pregue a Escritura para todo o morador desta cidade, nós já veríamos a coisa como difícil. Com as facilidades dos nossos dias, como disse antes. Para aqueles 12 homens, certamente deve ter sido uma missão que os levou a pensar que não seria possível, uma missão impossível. Não tivesse Jesus providenciado a vinda do seu Espírito Santo, dando poder àqueles 12 homens, e essa missão não se teria cumprido. Mas a prova de que se cumpriu é que nós estamos aqui hoje, mais de 2000 anos depois. Como vimos a morte de Jesus na cruz, pelas palestras que já nos foram trazidas hoje, por esses queridos irmãos. A morte do Senhor Jesus representava, a princípio, uma vitória, mas não a sua vitória, e sim a vitória daqueles que o perseguiam, a vitória dos seus inimigos, a vitória do próprio Satanás. No momento da sua crucificação, no momento que ele é levado à cova, todos os seus inimigos se regozijaram, achando que o haviam vencido. Tentem imaginar, irmãos, o que representou aquele sábado que antecedeu a sua ressurreição. O irmão Raimundo já usou termos como trágico, como dramático, mas eu acrescentaria ainda fúnebre. Totalmente fúnebre, aquele momento. Não significava apenas a perda de um ente querido que havia morrido, mesmo que isto, como nós sabemos, já represente uma grande tragédia nas nossas vidas, um grande sofrimento, mas ainda representava toda a perda daqueles homens que se dedicaram e que tinham deixado tudo nas suas vidas para trás, para seguir os passos de Jesus. Como a Escritura nos mostra, e também alguns historiadores nos seus registros, eles deixaram família para trás, eles deixaram os seus negócios para trás, e consta que não eram homens falidos ou necessitados de um emprego, que estivessem ali se propondo a arrumar uma nova profissão, mas eram homens bem-sucedidos nos seus negócios, e que ainda assim os abandonou para seguir ao Senhor Jesus. A perda ainda foi maior do que esta, como a gente sabe. Na verdade, eles estavam naquele momento perdendo a sua esperança, as suas convicções naquilo em que eles apostaram 3 anos das suas vidas. Eles perderam naquele momento a sua fé. E não existe mais sagrado, como nós sabemos, na vida de um homem, do que a sua fé. E ainda mais quando se trata da fé verdadeira, a fé no Senhor, a fé no Messias, naqueles que eles levaram séculos esperando para que viessem ser o Salvador, não somente deles, mas de toda a humanidade. Aqueles que eles esperavam que viria ao mundo para ser o vencedor, estava naquele exato momento, aparentemente, sendo vencido. Como disse, passagens que eu já havia separado para nos encaminhar nesse raciocínio já foram citadas, mas eu gostaria que vocês me acompanhassem mais uma vez em Mateus capítulo 26, para vermos alguns dados que eu considero importantes. Como muita coisa já foi dita, eu vou me expressar através das palavras da própria Escritura na maior parte das vezes, para que a gente possa se orientar. Mateus capítulo 26, no verso 35,
Pedro prometeu não apenas seguir a Jesus, mas prometeu dar a sua própria vida pelo Mestre. E veja o que a Escritura nos mostra. No verso 35 diz assim: disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Veja a partir do verso 7:2, que ainda não foi lido, diz assim: e ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Quando Pedro foi indagado a respeito de ser um seguidor de Jesus. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo dedo duro. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Este era o Pedro em quem Jesus havia depositado toda a sua confiança. Aquele que prometeu ao Senhor: não, eu não vou deixar o Senhor. Se for preciso, eu vou dar minha vida pela do Senhor, no seu lugar. Mas Pedro também não foi o único, como nós sabemos. No verso 56, ainda dentro desse texto, diz assim: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos, deixando-o, fugiram. Felizmente nós sabemos que Pedro se regenerou depois desse fato. Pedro se tornou um dos discípulos mais fiéis a Jesus. Ele tem hoje 3 documentos registrados nas Escrituras, que são as suas epístolas: 1º e 2º Pedro, e ainda outro livro que alguns consideram ser da autoria dele. Felizmente a história não parou por aí. Na verdade, essa história estava só começando neste momento. Como diz no livro do Apocalipse, e alguns me julgam sábio por dar as aulas de Apocalipse, como temos agora uma turma no Ipiranga e a outra aqui em São Bernardo. Na verdade, isso não condiz com a realidade, eu devo confessar. Enquanto eu estudo apenas um livro, o Apocalipse, vocês estudam os outros 65 livros da Bíblia. Eu estou tendo alguma vantagem aqui. Muito bom. Como diz lá, como deixa claro o livro do Apocalipse, esses fatos tratam-se apenas de contrastes. Toda a Escritura aparenta muitos contrastes nas suas definições. Neste caso, a morte não representa um fim em si mesma, mas apenas uma oportunidade de recomeço. Assim como foi o batismo, a conversão de cada um de nós. Quando recomeçamos como uma nova criatura, após ter sido sepultado nas águas do batismo. O sofrimento da grande tribulação se reverte na alegria da vitória. E agora voltamos ao nosso tema, que é a vitória, vencendo o mundo. Jesus, nas 7 cartas que ele remete às 7 igrejas da Ásia, uma delas em especial Esmirna, aquela pequena congregação da cidade de Esmirna, mas que estava dentro do coração do Senhor Jesus por causa da sua fidelidade. Jesus disse ao vencedor daquela igreja: de modo nenhum passará pelo dano da segunda morte.
Que grande esperança para aqueles irmãos, que grande promessa que o Senhor faz àquela igreja, que se reverte a todas as igrejas através do número 7, a todas as igrejas universalmente falando, em todos os tempos, em todos os lugares e em todos os tempos. Isto inclui aqui a igreja de São Bernardo, isto inclui a igreja em diversos outros lugares onde os irmãos aqui frequentam, inclui todas as igrejas do Senhor. Ele também diz àquela igreja que a ele não se apresentava com muita simpatia, a igreja de Laodiceia, aquela que tinha uma porta fechada para o Senhor. Imaginem vocês, o Senhor é o dono da igreja, é o cabeça da igreja, mas para entrar, para adentrar a igreja de Laodiceia, ele precisava bater na porta. Quantas congregações da igreja hoje têm as suas portas cerradas para o Senhor? Da mesma forma, Jesus diz a eles: ao vencedor farei com que se sente no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono de meu Pai. O fogo consumidor, que destruirá toda a terra, desfazendo os elementos, é o mesmo que serve para provar o cristão, como ouro que é levado à fornalha para a sua purificação. Pedro, aquele lá que se felizmente regenerou-se diante do Senhor, na sua segunda epístola, nos diz como podemos ler. Segunda epístola de Pedro. Obrigado pela luz. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 3 e no verso 7, ele fala assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aqui falando do destino daqueles que são ímpios, daqueles que não seguem os passos de Jesus. Veja o que ele também fala aos santos na epístola anterior, na primeira epístola, no capítulo 4 e verso 12, ele diz assim: amados, está falando conosco, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Hoje, o dia de hoje, até mesmo entre nós, tem alguns que adotam certos hábitos da reforma dos reformadores, como se estivessem fazendo uma nova reforma na igreja. Mais do que reformadores, eu os chamaria de reformistas. Aqueles que não se conformam com a sutileza e a simplicidade da doutrina de Cristo nas Escrituras e tentam criar novos registros, novas leis, enganando e sendo enganados, mudando as promessas eternas e espirituais de Deus por promessas terrenas, materiais, imediatistas. Pedro fala também sobre eles na sua segunda epístola, mais uma vez,
Veja no versículo 1, onde ele fala: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós. E agora ele está falando com a sua igreja. Entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Os irmãos Edivaldo e Raimundo nos trouxeram belíssimas mensagens de motivação. Evandro. Belas mensagens de motivação, mas a Bíblia não fala só de motivação, ela também fala de advertência. E esta mensagem que eu vos trago neste momento é também de advertência, não minha, não tenho autoridade para isso, mas advertência do Senhor com relação àqueles que tentam desviar a verdadeira igreja do seu caminho. E nós sabemos disso. Às vezes não nos interessa, não queremos tocar num assunto, porque é um assunto delicado. Mas aqui é uma reunião de líderes da igreja. E é entre nós que esse assunto deve ser tratado. Por isso tomei a liberdade de lhes trazer alguns dados que considero importantes para que nós tomemos as devidas providências. Não tem um único livro do Novo Testamento que não fale sobre os falsos líderes e as falsas doutrinas. Não tem um único livro que não nos exorte nesse sentido. Então, por que não devemos falar sobre isso também? Quando eu estava em casa pensando esta semana, qual a mensagem que eu vou levar para aqueles irmãos obreiros de Cristo? Eu não tenho que convertê-los. Qual o teor da mensagem que eles precisam ouvir? E eu pensei, não vai ser difícil, porque é a mesma mensagem que eu tenho que ouvir, para começar a servir ao meu Senhor com dignidade, com honra e com coragem. Estes homens no primeiro século demonstraram tudo isso. Todos eles foram martirizados e deram as suas vidas por causa da causa que eles defendiam em nome do Senhor Jesus. E nós muitas vezes deixamos, como falava há pouco com o irmão, deixamos de fazer algumas coisas porque não temos dinheiro da gasolina e não andamos a pé, não pegamos ônibus. Quantas almas estão se perdendo aí fora enquanto nós estamos aqui reunidos? Talvez estejamos aqui reunidos para que eu não seja mal interpretado, porque existem muitas almas aí fora precisando da salvação. Eu sei que eu fui muito criticado alguns anos atrás, talvez até por alguns de vocês, porque eu deixei o presbitério, uma função honrosa dentro do corpo de Cristo, de certa forma uma função confortável, porque sendo presbítero de uma igreja, como vocês sabem, recebemos toda a atenção, o carinho dos irmãos, o reconhecimento. Numa época em que as pessoas estão buscando ser pastores, ou diáconos, ou bispos. Alguns já se consideram apóstolos e mestres.
E já temos até um ou outro Jesus por aí. Deixar o presbitério pareceu loucura. Mas eu precisei fazer isso. Porque mais importante do que ser importante na obra do Senhor é ser útil e necessário. Esse é o sentimento, irmãos, que eu quero passar para vocês do meu coração, para o coração de vocês. Trabalhar para o Senhor Jesus envolve sacrifício. Nós sabemos disso. Vocês sabem disso. Eu não quero tomar o seu tempo falando sobre coisas que vocês já sabem. Essa ideia de doutrina da prosperidade nós sabemos que é falsa. Mas é isso que muitos de nós estão adotando neste ou naquele item, achando que com isso nós vamos atrair mais as pessoas. Porque estas igrejas que adotam esta doutrina estão cheias. E nós sempre em pequeno número. Isto já me preocupou muito no passado. Mas hoje eu vejo muitas passagens na Escritura, como Lucas 12:32, aprove a Deus dar o seu reino a este pequenino rebanho. Se vocês imaginam que um dia nós seremos a maioria, enganam-se, porque a Escritura não fala isso. Seremos sempre uma pequena minoria. Sim, aqueles que conseguiram passar pela porta estreita, a outra é bastante larga. Muitos naquele dia dirão: mas Senhor, em seu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo, sinais e milagres. E eu não quero ouvir o que o Senhor vai dizer para eles. Nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Este meu trabalho, que não podia ser junto com o presbitério, por isso eu deixei o presbitério, é o de visitar as congregações dos irmãos. Muitas aqui representadas eu ainda não visitei, e isso pode ser um bom sinal. Não foi necessário, porque se for, eu vou visitá-los. Vou visitá-los para, com muito amor, ajudá-los a não desviar da doutrina verdadeira. Não sei se vocês acham que eu estou falando numa outra língua aqui, mas a nossa realidade é esta. E isso pode ser constatado em várias das nossas congregações que já foram muito fiéis e muito dedicadas à verdadeira doutrina da Bíblia. Eu me sinto às vezes como Paulo, quando ele diz aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 4 e no versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós até mesmo desprezíveis. Porque Paulo neste momento estava, como vocês sabem, como inicia já a carta a Corinto, a divisão entre vós, o que está acontecendo, uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo. Paulo estava contendendo com os irmãos nesse sentido, e aí ele diz isso aqui: eu sei que a minha missão entre vós é até desprezível por alguns de vós, mas ainda assim eu vou continuar defendendo a sã doutrina de Jesus. Aqui mesmo em Coríntios ele diz assim, como o Edivaldo, eu também me perco no tempo, mas acho que ainda tem alguns minutos. Tem alguns minutos ainda? Dá para falar mais 40? Paulo diz assim nesta mesma carta, no capítulo 2 e versículo 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita essas coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente do Senhor. Depois do refrigério que Paulo nos dá através desta escritura, eu quero voltar ao tema. Aquele sábado da paixão não foi desperdiçado, porque levou aqueles 12 homens à reflexão. A reflexão de pensar que aquele reino que lhes era prometido, que lhes foi dado por Jesus, não era um reino material, mas sim um reino espiritual. O nosso sábado aqui hoje, apesar do barulho, não deverá ser desperdiçado também se nós atentarmos e refletirmos em tudo aquilo que foi dito nestas palestras que tivemos hoje. E ainda mais, nas palavras do velho e discípulo amado João, na sua epístola que está logo aí à frente, depois de Pedro e antes do Apocalipse. O velho e discípulo amado de Jesus, aquele que sentiu, segundo o Edivaldo, o bafo do Senhor Jesus. Evandro, de novo, desculpa, Evandro. Eu estou com o Edivaldo na cabeça hoje. Será que ele vai se converter hoje? Dê uma olhada comigo, já para terminar, em 1 João capítulo 4, e versículo 4, onde ele nos transmite a sua mensagem para reflexão. Filhinhos, como já foi dito, a forma carinhosa com que João se tornou após a sua conversão completa, não é? Como cristão. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 5 e 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Obrigado.